Olá! Você já teve pensamento de morte ou conhece alguém que tem esses pensamentos? Você gostaria de abandonar completamente esses pensamentos, retomar a sua vida de volta ou até mesmo ajudar um filho querido, um parente próximo a eliminar completamente esses pensamentos e recuperar a sua vida? Bom, você ainda não me conhece. O meu nome é William Caires, sou hipnoterapeuta Omni e sou especialista em ideação suicida. Bom, vamos lá. Vamos para o conteúdo, vamos para o que interessa. O primeiro ponto é a gente abastecer você de informação. Então, nós vamos falar hoje sobre suicídio. Suicídio entre jovens e adolescentes. Bom, esse é um conteúdo que eu domino, é um conteúdo que eu tenho uma boa bagagem, eu tenho aqui uma experiência grande nesse tema, nesse conteúdo, e eu tô aqui para passar informações para vocês. Bom, você sabia que o suicídio entre jovens e adolescentes ocupa a terceira posição no ranking de morte? Isso, é exatamente isso. E você precisa saber disso. Bom, quais são as outras duas, né? A primeira e segunda posição. Bom, a primeira é, deixa eu fazer um desenho aqui. O homicídio. Com 24%. É a primeira das posições com morte entre jovens e adolescentes. A segunda, deixa eu desenhar aqui um carro. Isso. A segunda posição, acidente de trânsito. É a segunda posição com mortes entre jovens e adolescentes com 20%. E a terceira posição, a ideação suicida com 7%. Então, esse é o nosso infográfico e as três posições com mortes de jovens e adolescentes. Você sabia que jovens de 15 a 24 anos representam 12 mil mortes por ano? E você sabia que desses 12 mil, 3 a cada 4 são homens? Os homens cometem mais suicídios, porém as mulheres com mais frequência. Você sabia dessas informações? Pois é exatamente isso que acontece e é exatamente isso os nossos dados, as nossas estatísticas com relação ao suicídio. Bom, o que é importante a gente entender? A gente precisa ficar atento, a gente precisa ficar de olho, a gente como pai, como mãe, a gente precisa entender os sinais. Então vamos entender os sinais de alerta. E aí você vai ficar atento com relação a esses sinais. O primeiro sinal é com tentativas prévias. Então, se já houve algum caso, ficar atento, redobrar a atenção. Um outro ponto
é com antecedentes familiares. Antecedentes familiares. Se já teve caso na família, sinal de alerta também. Um outro ponto, depressão e ansiedade. Importante. Passar por eventos traumáticos, eventos de forte impacto emocional. Falta de interesse. Não quer mais brincar, não quer mais ir para a escola, não quer mais se divertir, não quer mais sair de casa. Tudo isso é um sinal. Um outro sinal, isolamento. Quer ficar sozinho, fobia social. Um outro sinal, irritabilidade. Tudo se irrita, por qualquer coisa está irritado, qualquer coisa está triste, qualquer coisa vem aquele choro sem causa. Um outro ponto, deixa eu colocar aqui, se sentir aprisionado. Algum fato, algum acontecimento, algo que deixa ele preso àquele determinado fato ou acontecimento. Se sentir aprisionado. Um outro ponto, uso de substâncias psicoativas. O que é isso, William? Álcool, drogas, remédios, tudo isso ficar de olho também. E por último, mas não menos importante, as doenças crônicas. Então, esses aqui são sinais de alertas que a gente precisa ficar atento, a gente precisa observar, porque todos esses sinais levam à possibilidade de uma ideação suicida. Então, você que é pai, você que é mãe, fique atento a um desses sinais e fique observando, fique muito próximo, acompanhe, acolha o seu filho, o seu parente próximo, porque ele está apresentando os sinais. Bom, agora que você já teve acesso aos números, algumas informações com relação ao suicídio, eu quero contar uma história para você. Bom, eu já ajudei vários jovens a ultrapassar essa questão dos pensamentos de morte. Eu sou um combatente da ideação suicida por alguns anos, mas tem um caso muito importante para mim, um caso que está guardado aqui no meu coração e foi o meu maior caso de sucesso. Eu falo isso, lógico que todos os meus cases de sucesso são importantes, mas eu digo isso porque trata-se de um sobrinho querido, um jovem de 17 anos que a gente conseguiu absolutamente transformar a vida desse jovem e fazê-lo abandonar esses pensamentos de morte e ter uma vida muito feliz, uma vida muito agradável com os seus pais, com seus familiares, e isso eu guardo aqui no meu coração. Bom, mas nem tudo são flores. Há 2 anos atrás, um tio meu entrou em contato comigo, pois sabia que eu já trabalhava com o combate à ideação suicida, e esse meu tio me ligou e falou: Will, tem um sobrinho nosso que está precisando da sua ajuda. Ele está com uma depressão muito forte, já está mandando alguns sinais, né? Um sinal de isolamento social, não querer ir para a rua, não querer ir para um shopping, passear, os sinais com relação a não querer ir mais para a escola, os sinais
de mutilação no próprio corpo. Então tudo isso já estava mostrando alguns sinais e os pais desse jovem estavam muito preocupados. E aí esse tio entrou em contato comigo e pediu para que eu fizesse uma ligação e conversasse com esse jovem. Bom, com as ferramentas que eu tinha, com as informações que eu tinha, eu não consegui ajudá-lo. Na realidade, ele continuou com esses sinais, continuou com esses sintomas e eu fiquei muito chateado comigo mesmo de não poder ter ajudado de uma forma mais efetiva. Lógico que uma conversa, um acolhimento é muito importante nessas horas, porém eu não conseguia ser efetivo com relação aos pensamentos suicidas. E ele continuou, inclusive teve até pioras, mas graças a Deus nada importante, nada mais perigoso ou nada mais urgente aconteceu. Ele vinha tendo esses pensamentos e numa ida minha a São Paulo, a mãe desse jovem entrou em contato comigo, já me acompanhava nas redes sociais, e a mãe desse jovem, uma prima minha, entrou em contato comigo falando: Will, aproveitando que você está aqui em São Paulo, você não gostaria de fazer uma sessão com o meu filho? Eu prontamente aceitei e fiquei muito feliz pelo convite, e nós tivemos uma sessão incrível, uma sessão extraordinária, porque nós conseguimos voltar naqueles fatos e acontecimentos de forte impacto emocional que causaram traumas a esse jovem. E preste atenção, o nosso cérebro ele vai criando uma linha neural de todos esses fatos e acontecimentos negativos, colocando isso tudo numa rota só. Então, geralmente, quando a pessoa está em depressão, ela sabe como começa e ela sabe como termina, porque aquele miolo, aquela rota já está toda programada na sua mente. E eu consegui fazer essa sessão com esse jovem e foi incrível, foi extraordinário. Hoje ele está muito bem, hoje a família está muito bem, então eu não poderia deixar de contribuir com vocês aqui com relação a esse detalhe, a essa história que marcou muito e está cravada aqui no meu coração, e eu sou muito grato ao universo, a todo esse conhecimento, essas ferramentas e essas famílias que eu posso ajudar. Bom, vamos lá. Eu vou falar para vocês agora sobre sinais. Então, fique atento com alguns sinais que você pode estar cometendo, ou o seu filho pode estar cometendo, ou alguma pessoa próxima a você que você ama muito, e você está ligado, você agora está atento a esses sinais e você pode atuar de uma forma mais preventiva. Então vamos lá. As pessoas que chegam até mim, chegam até aqui a clínica, chegam até o Instituto Profundamente, elas vêm com o último sinal ou o último fato ou acontecimento, que é chamado também de a gota d'água, né? William, eu estou com pensamentos de morte, o meu filho tentou o suicídio, uma pessoa próxima da minha família tentou o suicídio. Então, geralmente, esse é o último caso e o caso a gota d'água. Então, vamos marcá-lo aqui para que a gente possa depois fazer um entendimento de tudo isso. Eu coloquei aqui esse caso que é a última tentativa de suicídio. Beleza, show de bola. Essa aí é o último caso, esse aí foi o último fato, acontecimento, porém ocorreram outros, tiveram outros que você precisa ficar atento. Então, pense em você, todos esses sinais você pode levar para você, ou para o seu filho, ou para esse parente próximo que você está observando. Preste atenção. Sabe aquela crise de choro sem motivo algum? Também pode ser um sinal. Sabe quando o seu filho volta no carro da escola e ele chora e você pergunta: o que foi? O que aconteceu? Ele não fala nada, não, isso é bobeira, não, isso é bobagem. E uma crise de choro muito forte.
Esse também é um sinal. Então, ou seja, choro sem motivo aparente é um sinal. Um outro sinal, geralmente isso acontece muito com o seu filho, mas se aconteceu com você, preste atenção e mude apenas a instituição. Pense que o seu filho chegue para você e peça para mudar de escola. Não quero estudar mais nessa escola. E aí você fala, ai, que bobagem, deixa de ser bobo, amanhã você vai sim e vai para a escola logo cedo. E deixa de ser bobo e para com isso. A mesma coisa para você, quero mudar de emprego, não aguento mais, quero mudar de bairro, quero mudar de cidade. Preste atenção que isso também é um sinal. Um outro sinal evidente que acontece logo quando criança. Alguma afirmação de uma autoridade. No caso, quando você é criança, na sua primeira infância, até os 6 anos, a autoridade são os seus pais ou os seus criadores, as pessoas que criaram, vovó, tio, tia. E aí imagine que essas autoridades falam assim, poxa, você não faz nada direito, nossa, como você é burro, não acredito que você fez isso de novo. Então, isso aqui também, pode ser um sinal. Então, tome cuidado com a educação que você dá para os seus filhos e perceba como é que você foi educado. E vamos colocar mais um caso aqui, o último. Na sua gestação ou na gestação do seu filho, algo de forte impacto emocional aconteceu. Uma briga entre famílias, uma briga entre pessoas. Tudo isso pode também ajudar nessa cadeia de acontecimentos, nessa cadeia de fatos traumáticos que podem acarretar uma ideação suicida lá na frente. Uma gravidez indesejada, talvez a sua gravidez não foi desejada, talvez a gravidez do seu filho não foi desejada. Esses aqui, são os fatos e acontecimentos de forte impacto emocional na sua linha do tempo, na sua vida. Eu vou traçar aqui, uma linha do tempo, ou da sua ou do seu filho. Vamos colocar aqui a do seu filho. Ele tem 17 anos. E vamos colocar o início de tudo aqui, 3 meses de gestação. Imagine que tiveram vários outros fatos alegres, fatos tranquilos ou fatos que não tiveram não tiveram tanta importância, não tiveram um forte impacto emocional e eles estão aqui. Então, um aniversário, o primeiro dia de escola, aqui a gente pode colocar aqui o primeiro amigo, a gente pode colocar aqui todos os outros fatos e acontecimentos que não são tão importantes assim, ou possam até mesmo ser importantes, mas estão ligados a outra linha emocional, a outro fato emocional, talvez um fato de felicidade, todos eles estão interligados. Onde é que eu quero chegar? O que eu quero mostrar para você? Bom, lembra que a gente teve aqui a gota d'água, que foi a ideação suicida? Esse foi um fato. Atrás dessa ideação suicida tem uma emoção, ou uma tristeza, ou uma angústia, e essa emoção está ligada a todos os outros fatos. Tá vendo que esses fatos aqui, com forte impacto emocional, eles estão ligados à mesma emoção. Então, a gente tem aqui a ideação suicida em si. Depois, a gente teve aqui, o dia do choro no carro com o seu filho, você perguntou o que aconteceu e ele não te respondeu. Com certeza aqui aconteceu algo muito grave, algo muito forte, algo de forte impacto emocional que ele guardou para ele. Lembra quando ele pediu para mudar de escola?
ou você quer mudar de bairro, ou você quer mudar de cidade, ou você quer mudar de emprego, com certeza nesse dia aconteceu algo muito forte, de forte impacto emocional. Lembra? Com 3, 4 anos de idade, você chamou o seu filho de burro, ou chamaram você de burro, de incompetente, que não sabe fazer nada. Forte impacto emocional. Aí você fala assim, poxa William, mas isso aqui é besteira, é bobagem. É bobagem, besteira para você que tem 40 anos, para você que tem 17 anos. Mas quando você tem 4 anos, 3 anos de idade, a sua autoridade, a sua maior autoridade, o seu super-herói, o seu pai, a sua mãe, fala que você é burro, você acredita que é burro. Fala que você é incompetente, que você não sabe fazer nada direito, você acredita nisso. Por quê? Porque a sua autoridade disse que é, você acredita que é. Lembra desse outro fato aqui, ó? Uma gestação não desejada? Aí você me pergunta, poxa, mas a gestação, 3 meses de gestação, com 3 meses de gestação, você já tem conexão neural com os seus pais. Então, é exatamente assim que a hipnoterapia trabalha. Nós identificamos uma emoção, nós seguimos essa emoção em todos os fatos. Através da hipnose, nós fazemos uma regressão a esses fatos. Então, ou seja, em estado hipnótico, você volta nessas cenas, todas elas. E se foi uma cena de forte impacto emocional, isso criou uma tatuagem no seu cérebro. Aí eu te pergunto, tatuagem dá para apagar? Não, não dá para apagar uma tatuagem. E quando a gente quer apagar uma tatuagem, o que a gente faz? A gente faz um novo desenho por cima. E é exatamente isso o processo terapêutico. Eu uso a hipnose para retornar esses fatos, eu faço uma regressão. E a terapia nada mais é do que desenhar por cima de cada um desses fatos. A gente não vai conseguir apagar suas memórias, a gente não vai conseguir apagar os seus pensamentos, tudo isso existe e vai estar lá, dentro da sua mente subconsciente. Tudo isso aqui armazenado, a gente volta fato a fato e ressignifica, dá um novo significado para cada um desses fatos. Bom, agora eu quero falar com vocês com relação à hipnoterapia e outros processos de terapia. Bom, imagine que eu tenho um copo, certo? Um copo, e esse copo está cheio d'água. Então imagine que ele está ali pronto para transbordar. Beleza, quando eu tenho uma questão de medicamento, ou seja, eu procuro um profissional, um especialista na área, um especialista em saúde mental, e ele me recomenda alguns remédios. O que vai acontecer? O remédio é como se fosse uma tampa. Eu tampo esse copo e eu não elimino aquela água toda que está dentro desse copo. Então, ou seja, o remédio serve para remediar, mas o copo ainda continua cheio de água. Beleza, aí você pode fazer uma terapia com um grande profissional. A terapia leva tempo. Então imagine que esse copo está cheio d'água e você tem um conta-gota, onde você suga e põe para fora, gota a gota, sessão a sessão. E o que a hipnoterapia faz? A hipnoterapia faz um furo debaixo desse copo. Derrama toda a água desse copo em uma única sessão, uma única vez. É exatamente isso que a gente faz. Sensacional essa explicação, né? Bom, com certeza você deve estar se perguntando, beleza, William, mas como é que funciona a hipnoterapia? Como é que funciona o processo completo terapêutico da hipnoterapia? Bom, o processo terapêutico da hipnoterapia divide-se em 3 fases, em 3 partes. Bom, a primeira é o pré-talk, análise de caso ou consulta de orientação. Essa aqui, ó, é a primeira fase. Para que serve o pré-talk, a conversa prévia, a consulta de orientação ou a análise de caso? Todos esses termos, se você encontrar aí na internet, quer dizer a mesma coisa. Bom, é uma consulta
de 1 hora, 1h20, 1h30, aonde nós entendemos quais são as suas dores, qual é o seu caso. A gente faz uma anamnese, aonde você faz um breve relato das suas emoções, dos acontecimentos, de forma consciente. E nós, hipnoterapeutas, nós entendemos o seu caso, conseguimos identificar se o seu caso é para a hipnoterapia e se você também está disposta a participar do processo, a querer fazer a hipnoterapia. A hipnoterapia só funciona com duas possibilidades: se você quer e se você acredita. Então a sua atitude mental é muito importante para o processo de hipnoterapia como um todo. Bom, e o segundo? O segundo é a sessão de hipnose clínica, a sessão de hipnoterapia em si. Essa sessão de hipnoterapia, ela dura em média 3 horas. Então você precisa reservar um turno para a sua sessão, ou uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite. Então, a gente tem a segunda fase, que é a sessão em si, que aí já é o processo utilizando a hipnose como ferramenta do processo terapêutico. Bom, e a terceira? A terceira, uma sessão de retorno, caso seja necessário. Então, caso fique alguma coisa que precise ser trabalhado, a gente agenda uma terceira sessão. Geralmente essa sessão também 3 horas, reserve aí um período para isso, e ela vai acontecer de 30 a 45 dias depois da sua sessão de hipnose clínica ou de hipnoterapia. Bom, agora você deve estar se perguntando: poxa, William, será que hipnoterapia é para mim? Bom, reflita comigo. Primeiro ponto, todos aqueles sinais que eu te passei, ou com você, ou com o seu filho, ou com um parente próximo, já vem acontecendo? Você já utilizou outras possibilidades e você está percebendo que não está tendo solução? Olha, eu vou falar um negócio para você. A hipnoterapia é uma ferramenta incrível que pode transformar completamente a sua vida. Não só com relação à ideação suicida, mas com toda a questão de programação mental. Então imagine que você tem um programa no seu cérebro. Esse programa foi escrito lá atrás por algumas pessoas que cruzaram o seu caminho e impactaram a sua vida com forte impacto emocional, e você precisa reescrever esse programa. Então, eu falo, sim, a hipnoterapia é para você. Aí você deve estar pensando: poxa, mas um profissional como esse, cheio de certificado na parede, deve ser muito caro. O que é caro para você? Perceba o valor e o preço. Um PlayStation 5 hoje está entre 5 a 7 mil reais. Você já imaginou você entrar no quarto do seu filho que cometeu suicídio e ver apenas o PlayStation? Você já percebeu que você faz um investimento alto para a alegria do seu filho ou da sua filha? Uma viagem para Disney. E quando você entra no quarto do seu filho e da sua filha, só tem o chapeuzinho do Mickey. Isso é caro? Qual é o preço e qual é o valor? Bom, você está vendo aqui vários certificados. Eu sou um hipnoterapeuta Omni, a maior instituição do planeta em hipnoterapia, com sede em Genebra, na Suíça, a única com ISO 9001, ou seja, todos os nossos processos, o nosso modus operandi, a nossa metodologia de trabalho é padronizada. Então, em todos os hipnoterapeutas Omni do mundo, em 42 anos, em 47 países, utiliza a mesma forma de trabalho. Bom, meu nome é William Caires, eu sou especialista em ideação suicida e eu sou um hipnoterapeuta Omni. Aqui embaixo deve ter um botão para que você possa reservar, agendar a sua consulta de orientação
e depois a gente, através de comum acordo, através de um contrato hipnótico, vê se a gente continua no processo e faz o processo todo por completo, tá bom? Nós atendemos presencialmente e online. Qualquer coisa, qualquer dúvida, nós estamos à disposição e será um prazer ajudar você, a sua família, o seu filho e aquelas pessoas que você ama. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Te encontro numa poltrona mais próxima.